A graça e a paz do Cordeiro de Deus, tudo bom? Eu sou a evangelista Adriana Toliolo. Eu tenho uma mensagem para você nessa semana do Dia Internacional da Mulher. E eu quero falar sobre uma mulher que não é conhecida. Muitas pessoas nunca ouviram falar dela. Mas o Senhor me trouxe ela à memória para esses tempos com o seguinte tema: a mulher sendo preparada por Deus para a hora certa. Eu não vou ler as passagens bíblicas, eu vou deixar de lição de casa para você. Depois você abre aí, 2 Reis, capítulo 22 inteiro, amém? Eu quero falar sobre uma mulher chamada Hulda, nome diferente, né? Ela foi uma profetisa que atuou durante o período do reino dividido. E como nós chegamos ao reino dividido? Lembre-se, Israel teve o reino unido, 40 anos de governo com Saul, 40 anos de governo com o rei Davi e 40 anos de governo com o rei Salomão. Salomão morre, o reino é entregue a Roboão, há uma ruptura desse reino, uma quebra desse reino, as tribos se separam, a tribo de Judá vai governar o sul e o restante das tribos vão para o norte. Bom, então nesse tempo, um tempo de decadência, de derrocada moral, espiritual da nação de Israel, o que o Senhor vai fazer? Vai levantar um homem chamado Josias. Gente, Josias era neto de Manassés. Você sabe quem foi Manassés? Um rei perverso, um rei maligno, que ele matou os seus filhos, ele sacrificou os próprios filhos a Moloque. Um rei que consultava necromantes, adivinhos, atuava com toda sorte de feitiçarias. Esse era Manassés. Josias era neto dele. Josias vai começar a reinar com 8 anos de idade, ainda criança. Quando esse rapaz faz 18 anos, ele sente no coração, ele sente no espírito dele que ele precisa restaurar o templo. Vamos restaurar o templo do Senhor. Deus está usando Josias como última chance para aquela nação que se desviou dos caminhos do Senhor. Então eles vão começar a escavar. Durante as escavações, eles acham um livro, o livro da lei. Mais especificamente, eles encontram o capítulo 28 de Deuteronômio. O capítulo 28 de Deuteronômio vai falar das bênçãos de Deus. Lembre-se, bênçãos condicionais. Se você seguir o caminho do Senhor, se você não se desviar do caminho do Senhor, se você fizer isso, se você fizer aquilo, então as bênçãos te alcançarão. Então você vai encontrar lá em Deuteronômio 28, 14 versículos de bênção. É em Deuteronômio que fala: as bênçãos te alcançarão se você obedecer aos preceitos do Senhor. Porém, o capítulo 28, embora aborde 14 versículos de bênção, vai abordar 53 versículos de maldição. É pesado, né? E aí, Josias, eles encontram o livro da lei, ele começa a chorar, ele rasga as suas vestes, há uma palavra de juízo sobre a nação, porque, como eu falei de bênção condicional, tá lá. Se você fizer isso, as bênçãos te alcançarão, ok? Ok. Mas, se você se desviar dos caminhos do Senhor, adorar postes ídolos, entrar com idolatria, então as maldições te alcançarão. E aí ele começa a chorar. Por quê? Se você vai ao contrário da palavra de Deus, a maldição vem sobre você. Então havia uma palavra de juízo. Só que eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Ainda que tenha a palavra de juízo, se você obedece a Deus, se você conserta os seus caminhos, se você se arrepende, Deus suspende juízo, ainda que seja lavrado. Foi assim com Nínive, lembra disso? Já tinha uma palavra de juízo lavrada sobre Nínive. E aquele povo se arrepende através da pregação do profeta Jonas e o Senhor suspende o juízo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda está esperando o povo se arrepender das suas maldades. Então vamos lá. Ele chora, ele se quebranta e ele quer trazer um avivamento e ele fala: eu preciso de alguém que venha interpretar esse livro para mim. Aí ele vai falar para Ilquias, o sacerdote: me traz alguém para ler o livro para nós. E aí onde que ele vai? Ele vai
consultar uma moça, uma senhora, eu não sei a idade de Uda, mas uma profetisa que parecia que estava esquecida, que ninguém ia lembrar dela. E eu quero falar para você o que nós aprendemos com essa mulher. Quero que você saiba o seguinte, que as bênçãos, elas não te conduzem a quebrantamento, ok? Muito pelo contrário, né? Muitos são abençoados e até esquecem que Deus está ali, não é verdade? O que te conduz a quebrantamento? Provas na vida e temor a Deus, isso te conduz a quebrantamento. O vírus talvez tenha a função de nos conduzir a quebrantamento, você tem a dúvida disso? Esse Covid-19 veio para quebrantar a nação tem se arrependido das suas maledicências? Vamos aprender algumas coisas com Uda. Primeira coisa, ela não estava em evidência, ela não estava na mídia, ela não estava famosa e ela não precisou se promover, ela não precisou se aparecer, ela não precisou passar por cima da autoridade do esposo dela para ser usada por Deus. O Senhor sabia onde ela estava. Deus sabe onde você está. Você está orando, está clamando, então Ele está te preparando para a hora certa. Primeira coisa. Segunda coisa, ela foi preparada por Deus e ela foi chamada para a hora certa. E quando ela foi chamada, ela estava disponível para servir. Quando ela foi solicitada, ela estava pronta. Ela não estava com picuinha. Ela não estava, olha, ninguém me chamou até agora, então agora eu não quero mais ajudar ninguém. Não, ela estava pronta. Ela sabia que quem estava chamando ela era Deus. Terceira coisa, ela se alegra com a motivação do coração do rei Josias. Poxa, ele quer restaurar o templo, ele está buscando avivamento. Ela se alegra com isso. Ela se alegra com esse avivamento vindo. E você se alegra com a promessa de avivamento vindo sobre a igreja? Veja, aquele avivamento grandioso do profeta Joel, por completo, na sua plenitude, não veio ainda, está por vir. Você se alegra com isso, com esse avivamento? Outra coisa, ela conhecia as escrituras, ela estudava a palavra. Ela não era o tipo de mulher que ficava perdendo tempo o dia todo na ociosidade. Não ficava largada assistindo novela não, sabe? Só deitada no sofá assistindo novela, comendo porcaria, engordando. Não. Ela lia a palavra de Deus, ela estudava as escrituras. Outra coisa, presta atenção nisso, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Uda era feminina, mas não era feminista, ok? Vou falar de novo. Uda era uma mulher feminina, mas não era feminista. Uma mulher cristã, serva do Senhor, não pode ser feminista, ou uma coisa ou outra. Não existe mulher cristã feminista. Tira isso da cabeça. Não existe isso. Amém? Outra coisa. Uda se preparou para o momento e ela não precisou passar por cima de ninguém. Ela não precisou pular etapas. Ela teve processos de Deus para passar e ela não pulou essas etapas. Ela não passou por cima de ninguém. Ela foi chamada, ela estava pronta e ela foi lá servir. Esteja pronta para servir. Você não sabe quando Deus vai te usar no meio da tua família. Você não sabe quando o Senhor vai chegar com salvação dentro da tua casa? Esteja pronta para servir. Outra característica de Uda, ela vivia um casamento abençoado. Os dois serviam a Deus juntos, no mesmo propósito. Deus une propósitos, Deus une objetivos. Já ouviu falar nisso? Então você, moça que ainda é solteira, para com essa ideia de caçar homem no mundo. Deixa Deus te preparar alguém no mesmo chamado que você, no mesmo propósito, na mesma unção. Amém? O Senhor não se agrada de julgo desigual. E você que está casada e o marido não é cristão, continua servindo a Ele, temente a Deus e orando pelo teu marido, jejuando pelo seu marido na hora certa. O Senhor vai quebrantar esse coração. Amém? Outra, ela colocou à disposição de Deus o talento que Ele deu para ela. Ele chamou ela para ser profeta. Então, ela serve ao Senhor naquilo que ela foi chamada. Não tenta fazer aquilo que não é para você. Deus te chamou para algo, Ele vai te colocar para exercer aquele algo que Ele colocou em você. Deu para entender? Não faça o que você não foi chamada para fazer.
E para finalizar, olha que interessante, por 4 vezes é anunciado nessa passagem, assim diz o Senhor, enquanto Uda profetizava, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Isso mostra que ela compreendia a responsabilidade e a oportunidade de ser um canal de Deus para transmitir a sua palavra. Seja responsável com a palavra de Deus, seja responsável nesse tempo. Lembra o que Mardoqueu falou para Esther? Esther, será que não foi para esse tempo agora que Deus te colocou de rainha para que haja livramento sobre o povo de Israel? E aí eu te faço uma pergunta. Em tempos de pandemia, onde muitas pessoas estão morrendo, será que Deus não está te preparando para você ser uma intercessora de verdade? No meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua igreja, para fazer a diferença, para chamar a bênção do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha sarar essa nação, venha sarar essa terra. Será que não é para isso que o Senhor está te preparando? Estude a palavra de Deus, medite nas Escrituras, conheça sobre a profetisa Uda, e eu tenho certeza que assim como eu aprendi muito com ela, eu sei que você também vai aprender. Que você tenha uma semana maravilhosa de Dia Internacional da Mulher. Um beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente.